Uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de transformação para a sua vida, com o pastor Chico Chagas. Meus amados, meus queridos irmãos, nessa mensagem eu quero dizer primeiro para todos que eu não estou falando só para vocês, não, é para mim também. Eu já entrei na caverna de Adulão diversas vezes na minha vida. E uma dessas entradas foi tremenda, porque eu fiquei 14 anos lá dentro. Quase não saio. Queridos, Jesus chegou para Pedro. Pedro estava no mar da Galileia. Tinha pescado a noite inteira, não tinha pescado nada. E você imagina um pai de família passar a noite todinha, a madrugada inteira no frio. O vento lá é muito forte, até hoje é muito forte. E Pedro, açoitado por aquele vento que vinha com as águas, frio por causa das águas, ele a noite inteira naquele barco com seus companheiros e não pegou uma piaba. E você sabe por que ele não pegou? Porque era propósito de Deus. Era para ele não pegar mesmo. E Pedro encosta, está juntando as redes. E chega ali o Nazareno, o divino carpinteiro, o glória. E ele chega lá e diz assim: Pedro, você pode afastar esse barco só um pouquinho para mim subir nele aí e falar para esse povo aqui que está na beira da praia? Você me deixa entrar no teu barco? Naquele instante, isso simboliza Jesus dizendo: eu posso entrar na tua vida? E Pedro diz: pode sim, claro. Aí Pedro afasta o barco, Jesus entra. E quando ele abre a boca, começa a falar, todos são cheios da glória de Deus. Porque quando Jesus falava, os corações se derretiam. Era lindo. Jesus falava: se você hoje escuta só a voz de Deus, mas não vê Ele, imagine ouvir e vendo como você vai ver junto comigo na Nova Jerusalém. Então presta atenção, naquele instante então eles se encheram de alegrias em meio à tristeza, em meio à escassez. Não havia peixe, não havia o que comer naquele dia, não havia o que vender, mas havia a palavra de Deus. Havia um Jesus falando para eles, e falando do amor dele, e falando do projeto dele para o futuro. O barco estava vazio, as redes estavam vazias, mas os corações estavam cheios da presença de Deus. Oh, glória! E Pedro naquela hora disse: misericórdia, que coisa linda, eu nunca vi ninguém falar assim. E aquele pescador, junto com André, junto com João, junto com Tiago e outros mais, já estavam ali fascinados em estar ouvindo o mestre de Nazaré falar. Jesus terminou e disse: bom, agora que vocês já me ouviram, eu vou dizer a você, Pedro, vai agora e lança as redes. Depois que eles receberam a mensagem de Jesus, lança as redes. Aí Pedro disse: mas Senhor, eu pesquei a noite inteira. Pedro, quem está mandando, Pedro, é quem manda em todos os peixes, nos rios e nos mares. Quem está mandando é quem criou tudo isso. Jesus estava dizendo isso só com o olhar, olhando para ele. Ele não precisou dizer uma palavra, só de olhar para Pedro. Pedro compreendeu naquele instante e disse assim: tudo bem, Senhor, debaixo da tua palavra eu lançarei as redes. Oh, glória! E Pedro na fé. É isso que o crente tem que ter: fé em Deus e na sua palavra. Porque a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que é uma nova Jerusalém nos esperando. A palavra de Deus diz que não são essas momentâneas tribulações que vai nos tirar da presença de Deus. A palavra de Deus diz que por amor a Cristo nós somos entregues à morte todos os dias. É isso que a palavra de Deus diz. E Pedro naquela hora sobe no barco e diz: eu vou para o alto mar novamente. E na primeira vez que ele lançou as redes, eram tantos peixes que as redes se rompiam. Primeiro ele ouviu a palavra. Ouça primeiro a voz de Deus. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E Pedro naquela hora então, Pedro naquele instante que volta para o mar, sai do mar da Galileia e volta para a margem do rio, ele começa a olhar de longe Jesus e diz: misericórdia. Ele pensava no seu coração: quem é esse homem? De onde ele veio? E ele leva Jesus para a casa dele. Presta atenção nessa mensagem, porque essa mensagem Deus está me dando agora. E ela está vindo sob inspiração do Espírito Santo. Eu não estava com nada preparado não, queridos. Não pensei em nada, Deus está me dando a mensagem agora. É uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo. E Pedro leva Jesus para a casa dele. E naquela hora que Pedro vai para a casa com Jesus, chegando lá, a sogra de Pedro está doente. A vida de Pedro estava desconcertada, estava desarrumada. A despensa estava vazia, a sogra doente.
Havia doença, dor, sofrimento e escassez na vida de Pedro. Mas ele deixou Jesus entrar na sua vida, no barco da sua vida. E chamou Jesus para ir: Senhor, vamos lá em casa tomar um cafezinho comigo. E Jesus vai com ele. E quando Jesus chega lá, a palavra diz que a sogra de Pedro estava deitada e enferma. E Jesus se inclinou sobre ela, colocou a mão e curou ela. Naquele instante, chegava na casa de Pedro o alimento, em abundância, sobrando. Chegava a alegria no coração de Pedro por ter ouvido a palavra de Deus, ter se enchido da presença de Deus. Chegava na casa de Pedro a cura, e todas as pessoas da aldeia de pescadores vieram para a casa de Pedro e foram curadas, porque a bênção que vem para você não é só para você. Quando Deus abençoa você, Ele abençoa todas as pessoas que fazem parte de sua vida. A bênção de Deus, ela é tão grande, ela é tão transbordante, tão recalcada, que quando você recebe a bênção, todos que estão à sua volta também são abençoados. E Pedro então vê a sua sogra se levantar de imediato. Aquela mulher que tinha tomado chá, tinha tomado remédio, tinha tomado tudo, mas continuava prostrada. Mas somente com o toque da mão do divino carpinteiro, ela se levanta. E sabe o que é que a palavra de Deus diz? Diz que a sogra de Pedro se levantou e começou a servi-lo. A sogra de Pedro começou a servi-lo. Ei, querido, Deus está dizendo para você nessa mensagem, meu amado, minha amada irmã, Deus está dizendo: quando eu te levantei, não foi para você ficar prostrado, eu te levantei foi para você me servir, eu te levantei foi para você lançar as redes no mar onde você nunca pescou, no mar onde há escassez. Eu te levantei foi para você ouvir a minha voz, se encher da minha presença e ser feliz da minha presença. É isso que a palavra está dizendo para você esta manhã. Não permita que a tristeza, a dor, o sofrimento tire de você a alegria de estar na presença de Deus. Não permita que as tribulações, que as tentações do inimigo, que os obstáculos que têm se posto diante de você, façam você recolher as suas redes e não lançar debaixo da palavra de Deus. Não permita que as dificuldades da vida, as adversidades, tudo que tem acontecido na sua vida, tire de você a esperança e o desejo de levar Jesus para casa, para curar as enfermidades de toda a sua casa, para trazer paz, alegria e felicidade à sua casa. Leve Jesus para a sua casa. Leve Jesus para a sua casa através do seu sorriso. Um crente dentro de um lar, mesmo que seja ele a única luz, o único sal naquela casa, ele não pode ser triste, porque os outros vão dizer assim: eu não quero ser crente não, minha irmã é crente, é uma tristeza só. Eu não quero ser crente não, meu irmão é crente, vive reclamando da vida. Não, o crente tem que ter um sorriso estampado nos seus lábios e a palavra de Deus posta para ser desferida contra as ações do inimigo a qualquer hora do dia ou da noite. O crente, ele é chamado para servir a Deus, e para servir a Deus ele é um soldado alistado para a batalha. Ele não pode recuar. Você não pode recuar. Aleluia. Você não pode ficar na caverna. Glória. Você tem que sair da caverna e dizer: Senhor, Tu estás comigo, e em Ti eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Sai da caverna. Sai da caverna. Caverna não é lugar de crente. Sai e está, levante, não fique prostrado não. Deus não gosta de crente prostrado, só para adorar Ele. Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, estava no rio Quebar, na Babilônia, triste, abatido, havia cheiro de morte, cadáveres por todos os cantos. Deus olha para ele e diz assim: Ezequiel, põe-te de pé e eu falarei contigo. Crente abatido, Deus não quer nem ouvir ele falar. Crente quer ouvir você falar na dor, no sofrimento, na angústia, mas de cabeça erguida. De cabeça erguida. Sabe por quê? Porque você é filho de rei. Você não é filho de raposa nem de cachorro e cachorra não. Você é filho do leão da tribo de Judá. Há um Deus que pagou um preço alto por você, não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro não. Foi com o precioso sangue do cordeiro dele, e ele quer você de pé, dizendo que ele é bom, que ele é forte. Sai da caverna.